Fala, galera do Mundo na Bola. O Flamengo aos pedaços, ainda aos pedaços, enquanto houver Copa América, o Flamengo estará aos pedaços. O Flamengo vence o Cruzeiro num jogo difícil e agora é líder isolado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que dividia a liderança do Brasileiro com o Bahia, que foi derrotado pelo São Paulo num jogo no Morumbi por 3-1. Flamengo, líder do campeonato. O menos importante na partida de hoje e nessas partidas durante a Copa América, na minha visão, é como o time joga do ponto de vista da qualidade, do desempenho tático. O mais importante, de fato, durante a Copa América, é o resultado. Obviamente que se o time jogar bem e obtiver um resultado, é melhor do que o time simplesmente obter o resultado positivo. Mas o mais importante é a obtenção do resultado. E por quê? Porque como nós já dissemos aqui, é muito complexo qualquer técnico no mundo montar um time, treinar um time, desenvolver uma consciência tática no time, fazer ter uma continuidade perdendo 5, 6 jogadores que são titulares. Você conseguir manter a mesma qualidade tática é praticamente impossível no futebol moderno, tá? A gente vê, o que a gente vê hoje é um time remendado, é um time que tem algumas dificuldades em alguns princípios básicos, mas sobretudo é um time que joga com raça. A torcida do Flamengo, que hoje foi ao Maracanã, pode, enfim, acho até que foi muito crítica com alguns jogadores, particularmente o Lohan. O Lohan que foi vaiado em alguns momentos, mas de se deixar muito claro que é um aspecto fundamental e importantíssimo, né? O time joga com uma vontade que fazia alguns anos que não o fazia. É um time que teve a vontade de vencer. E o time que sentiu e compreendeu o desenvolvimento do jogo. No segundo tempo, quando o jogo estava empatado, o time não vinha jogando bem, o Cruzeiro potencialmente melhor em alguns momentos do segundo tempo, mas o time ainda assim tinha ali o objetivo, com jogadas muito velozes, de saída de bolas velozes, não com muita qualidade, mas com velocidade, procurando vencer o jogo. E depois que faz o segundo gol, na cabeçada do Fabrício Bruno, o time continua mantendo uma pegada, aí não ofensiva, mas uma pegada de marcação, tentando dar combate, sendo um time combativo em todos os momentos do jogo. Então o torcedor do Flamengo, quando olha e quando participa de um jogo como esse, participa a galera do estádio, compreende, ou pelo menos deveria compreender, que o time é um time remendado, mas é um time que consegue ser competitivo. Há alguns problemas de marcação, alguns problemas que poderiam ser resolvidos, e acho que serão resolvidos, que são problemas relativamente simples. Há problemas mais complexos que possivelmente não serão resolvidos. Por exemplo, quando se perde um jogador como o Lohan não está bem, ou se machucar, ou for suspenso, o time vai ter uma dificuldade muito grande de taticamente se recompor para conseguir ser competitivo, ser tão competitivo quanto é agora, né? O time perde as opções. E, é claro, precisamos ter um pouco de paciência com o Lohan. Vamos falar, eu não vou, como eu disse aqui, vocês já me conhecem, eu não sou sommelier de torcida. Então, se o cara quiser vaiar, vaia, se o cara quiser aplaudir, aplaude, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Eu particularmente acho, eu não faria isso. Eu acho que é um jogador muito jovem, é um jogador no começo da carreira, é um jogador que eu já critiquei e vou criticar hoje, porque ele continua cometendo os mesmos erros, mas não é uma razão específica para que seja vaiado no Maracanã, né? Eu acho uma coisa uma cobrança muito exagerada no atleta. A gente vai falar sobre a questão do exagero na cobrança dos atletas. Você que está chegando agora, eu quero agradecer e dividir uma marca extremamente importante aqui nesse canal. Nesse mês, nós batemos 1 milhão, exatamente, 1 milhão de visualizações. 1 milhão de views, 1 milhão de pessoas, sendo que desse 1 milhão de pessoas, 250 mil pessoas viram o canal pela primeira vez. É uma marca importante e fundamental para o desenvolvimento do canal. A gente está cada vez mais próximo de consolidar esse canal como uma referência não apenas na questão do estádio, mas na questão do futebol. Obviamente que esses números têm sido puxados pelo sucesso e pelo desenvolvimento do projeto do estádio do Flamengo. Mas o canal é muito mais do que isso. Lembrem sempre, 95% desse canal não é sobre estádio, é sobre futebol. Eu peço para que vocês continuem nos ajudando, deixando o like. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Se vocês já se inscreveram e estão com problema na notificação, se desinscrevam, se inscrevam novamente e certifiquem-se que vocês estão marcando o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. É óbvio, e assim, todo esse editorial foi para justificar uma coisa importante. O Flamengo não fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Talvez, inclusive, o empate fosse o resultado mais justo.
possivelmente o empate fosse o resultado mais justo. Mas não é esse o ponto. O ponto é que o time se colocou numa situação, tem se colocado numa situação que, mesmo sem jogar bem, é um time extremamente competitivo. E isso tem um valor. Isso tem um valor. E é um valor que precisa ser percebido pelos torcedores. E os pontos que vieram neste jogo, que não vieram no jogo contra o Juventude, que o time estava fisicamente acabado, e o time estava fisicamente acabado hoje também no final do jogo, são pontos importantes e relevantes na determinação da posição do Flamengo nesse campeonato, tá? O Nenflá, Montenegro, querido Albert, que nos ajuda sempre aqui, além de ser membro do canal, patrocina a live como está patrocinando a live de hoje. Muito obrigado pelo seu patrocínio, parceiro. É muito importante, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do canal. Obrigado. Boa noite. Eu disse outra live sobre o Lohan. Ele é bom, mas eu acho ele meio mascarado. Só acho, espero que seja errado. Então, cara, eu não acho que ele seja mascarado. Eu acho que ele prende muito a bola. Ele prende demais a bola. A questão com ele, que vem dificultando o desenvolvimento dele, é que eu acho que a pressão nele está começando a aumentar demais. Então o jogador está começando a se sentir pressionado hoje. Ele recebe a bola no primeiro tempo, na direção do gol, sem marcação, com o Bruno Henrique correndo pelo lado esquerdo, se eu não me engano, o Pedro correndo pelo lado direito. E dois jogadores, um jogador na frente dele recuando, e um outro jogador dando uma cobertura e esperando para dar a saída no Pedro, fazer a saída no Pedro se a bola for no Pedro, e um jogador no Pedro. A melhor opção dele naquele momento era entregar a bola pro Bruno Henrique, era virar o corpo pro Pedro e jogar a bola pro Bruno Henrique, como o Gerson faz no primeiro gol. O corpo de um lado e faz a jogada pro outro. Direciona, né? A segunda melhor opção era, de fato, esticar a bola pro Pedro, mesmo com dois jogadores. Mesmo com dois jogadores. Ainda acho que era a melhor opção ele entregar a bola pro Pedro. O que o Lohan faz? Ele conduz a bola, ele se coloca numa posição onde o jogador que estava na frente dele tem o tempo para dar o combate, e quando dá o combate, o jogador da cobertura recupera a bola. Na segunda jogada, ele teve uma segunda oportunidade parecida, aí eu já não me lembro qual eram os jogadores, não tão clara, mas ele tem um comportamento parecido. Então, esse momento do jogador é um momento que tem que ser muito avaliado, e você tem que trazer o jogador e explicar para o jogador e treinar isso com o jogador, as tomadas de decisão, as viradas do corpo. Eu joguei futebol nesse sábado, tô me recuperando dessa minha contusão nos tendões de Aquiles, dos dois pés, e eu joguei, foi um prazer enorme, eu joguei com um cara que jogou no Manchester United, no time profissional do Manchester United, acabou fazendo poucos jogos, mas jogou lá, fez a base, enfim, depois virou um itinerante da bola aí, jogou em clubes escoceses, aí depois segunda divisão da Escócia, aí depois foi jogar, onde ele falou? A Romênia, Bulgária, e finalmente veio morar aqui na Nova Zelândia, tá com 42 anos, enfim, fui jogar com ele. E um jogador profissional, né? Fez a carreira inteira, né? É diferente de jogar um jogador que fez base, etc. Um jogador que jogou a vida inteira. E ele fez essa jogada no sábado, que foi uma das coisas mais legais que eu vi, né? Ele é canhoto, ele recebe a bola, ele vira pro lado esquerdo, ele ameaça fazer um lançamento do lado esquerdo, toda a defesa inteira, né, se movimenta pro lado da direita da defesa, porque ele tá virado para a esquerda, fazendo a jogada para a esquerda, e ele bate com a parte de fora do pé, direito na bola, pro outro lado, e deixou o nosso centroavante sozinho, que marcou o gol da vitória. Foi um gol simples, né? Quem não prestou atenção, eu tava no campo, eu tava de frente para ele, pensei que ele fosse passar a bola para mim, mas ele bate com a parte de dentro do pé. É isso que eu falo. Esse tipo de coisa é treino, é desenvolvimento, é pegar o atleta e falar, vamos lá, vamos aos poucos, nós vamos te desenvolver para que você chegue lá. Isso tem que ser feito com bastante cuidado, porque o atleta, como o Lohan, por exemplo, está no momento fundamental na carreira dele. O momento mais importante da carreira dele é a consolidação como um jogador que é referência, que vai progredir, ou um jogador que começa a sentir uma pressão, começa a ter dificuldade para fazer essa transição de um jogador sub-20 para um jogador profissional. A grande maioria, a maioria absoluta, devastadora dos grandes atletas da categoria de base, esses que têm 16, 17, 18 anos, tá? Os grandes craques dessa categoria não têm sucesso nessa transição, mesmo aqueles que são fenomenais e fora de série. Aqueles que são fenomenais e fora de série, que conseguem passar por essa transição, são a minoria absoluta. É preciso ter muito cuidado. Você que é torcedor do Flamengo, que tem mais de 30, mais de 35, 40 anos,
você vai se lembrar na sua vida de pelo menos uns 10 novos Zicos, jogadores extremamente promissores na base, mas que tiveram dificuldade nessa transição. O Lohan é um grande jogador, é talentoso, precisa ter cuidado. Ele precisa ter cuidado e, sobretudo, o clube precisa ter muito cuidado nesse processo de transição do atleta.